Oi, gente, que bom estar aqui novamente com vocês para mais um episódio do nosso podcast aqui do Projeto Circulando. Esse espaço que, como vocês estão acostumados a me ouvir falar, é um espaço para que todos nós tenhamos a liberdade de continuar circulando livremente, mas especialmente sendo quem nós somos. E hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa que eu posso até dizer que talvez eu esteja com mais de um convidado, porque ele é muito polivalente. Ele é, de alguma maneira, um ator, porque ele atua, ele também é músico, ele também é influenciador digital e ele também é marido. Seja bem-vindo, querido Yuri Oliver. Oi, muito obrigado pelo convite, Ale. Obrigado mesmo de coração, para mim é uma honra, um prazer. Demorou, culpa minha, mas ainda assim eu vim. Imagina, não tem, são circunstâncias, né, da vida corrida e tá tudo certo. Pelo amor de Deus. Querido, vamos lá, a gente vai então para a nossa vinheta de abertura. E se eu fosse você que está aí assistindo, de verdade eu não sairia daqui, porque, olha, vocês vão conhecer um pouquinho melhor dessa pessoa, esse cara que é muito polivalente, como eu falei, mas eu acho muito interessante o que ele consegue transitar nesses universos do humor, trazendo sempre alguma questão séria como pano de fundo. Então não sai daí não, a gente volta num segundinho depois da nossa vinheta de abertura. É já! Esse é um espaço pensado para amplificar as nossas vozes, onde a liberdade de circular seja para todos, sem exceção. Para você que está circulando por aqui, pode entrar. Esse espaço também é para você. Vem comigo para mais um episódio do nosso podcast Circulando. Bom, estamos de volta aqui então hoje recebendo esse querido Yuri Oliver. E aí, Yuri, assim, a gente conversou um pouco antes, né, antes de começar aqui esse nosso papo, e eu estava te contando um pouco assim, de como eu vejo você como essa pessoa polivalente, das coisas que eu conheço sobre você, mas eu acho que todo mundo vê você e te segue nas redes sociais, você está aí bombando no TikTok, no Instagram, enfim. Mas eu tenho uma pergunta para começar, aquela de escola, sabe? Tipo, quem é o Yuri Oliver? É tipo voltando de férias, escrever uma redação que você fez nas férias, sabe? Sim. Cara, eu sou nascido e criado em São José dos Campos, interior de São Paulo. Sou um cara criado dentro da igreja evangélica. Nasci lá e vivi lá até os meus quase 27 anos. Eu tenho 33 anos hoje. Sou um cara casado, muito bem casado, muito feliz. Sou cantor desde que eu me conheço por gente, eu acho. E talvez essa seja uma das características que as pessoas menos saibam sobre mim, assim. Que é o fato de eu ser cantor em primeiro lugar. Mas o Yuri, pelo Yuri, eu me considero alguém extremo alto astral. Eu gosto de estar sempre rodeado de gente. Eu gosto de falar sério muitas vezes, mas eu ainda assim gosto que as pessoas tenham a imagem de que estar comigo é sempre uma coisa positiva, sabe? É sempre um desanuviar, assim, de dias ruins, de pensamentos tóxicos, enfim, de vida torta. Eu gosto de pensar que eu sou esse tipo de porto para as pessoas, assim, sabe? Cara, muito interessante, porque eu me lembro, inclusive, do dia que eu te conheci, e realmente foi essa a impressão que eu fiquei, de que todo mundo que estava em volta de você ali era meio que contagiado por essa tua alegria, e aí depois, todas as vezes que a gente se reencontrou, que eu te vi em algum lugar, essa leitura se confirmou, porque sempre tinha um monte de gente em volta de você, e todo mundo ali sempre rindo muito, e isso é muito bacana. Agora, tem algumas questões aí na constituição da tua trajetória que eu imagino também que não devam ter sido muito fáceis. E aí, a minha pergunta é assim, primeiro, como é que você chega a ser um influenciador e não qualquer influenciador, que você tem muita gente que te segue, né? Como é que você chegou nesse lugar? Eu cheguei de sopetão, vou falar assim, no meio da pandemia, em 2020, para quem não sabe, eu acho bem difícil não saber, mas eu sou casado com Mose e nós fomos morar juntos em janeiro de 2020
Mozi é alguém que lida com depressão e, não, assim, ali para maio, junho de 2020, quando tudo fechou, eu comecei a ver que as coisas batiam diferente dentro dele, assim, o medo de não voltar a trabalhar, porque, por exemplo, a gente trabalha com casamentos, né? Então, assim, o medo de não conseguir voltar a trabalhar, do dinheiro acabar, de tudo mudar, começou a bater nele de uma forma desesperadora. E eu não sabia o que fazer em casa, eu não tinha vivência com alguém com depressão, eu não sabia, eu só sabia a forma como eu não gostaria que ele permanecesse. E aí um amigo pegou e falou assim, cara, tem um aplicativo muito legal hoje aí, chamado TikTok. A gente tá bombando, falou dele, do marido dele. E eu falei assim, foi TikTok? Ele falou assim, é um aplicativo sensacional. E quando eu entrei, a visão sobre esse aplicativo era sobre dancinha, né? Relativamente. Exato. Até hoje se perdura assim, mas... E aí eu falei, cara, eu não sou uma pessoa de dancinhas, eu não sou esse cara, eu gosto de dançar, eu gosto de dançar com os amigos, né? Mas eu não sou uma pessoa que vai no meio na frente de uma câmera e ficar dançando ali e tal. E aí eu fiquei, poxa, acho que não é muito pra mim. E aí um belo de um dia eu comecei a gravar o meu dia a dia com o Mozi, que eu fazia muita paródia com ele, às vezes até faço, mas não gravo mais sobre isso. Paródias de cotidiano mesmo, assim, falando da nossa própria relação, assim, sempre trazendo ele para um sorriso, sempre trazendo ele para não pensar naquele período, né, para não pensar no presente, para tirar ele desse lugar. E aí eu comecei a postar sobre isso, e o primeiro vídeo foi até um que bombou muito depois com a Pequena Lô, que foi aquele qual que é a parte amarela do ovo? Aí ele fala gema, eu falo, e aí ele olha pra mim com uma cara, e a cara dele foi um esquema, assim, viralizou na época, eu acho que bateu, pra mim que tava começando, tinha batido acho que uns 2 ou 3 milhões, assim, foi um surto. E aí a gente ficou assim, o que tá acontecendo? Porque aí começou a muita gente entrar em contato e dizer que era fã e que amava a forma como a gente se relacionava. Então, por isso que eu falei que foi de sopetão, que eu não entendia até 2020, até o final de 2021, eu não entendi ainda o que era um influenciador, o que era um criador de conteúdo. Eu só tava mostrando para os outros aquilo que acontecia dentro da minha própria casa, assim, sabe? E aí tudo aconteceu, assim, tanto que quando a gente bateu 100 mil no Instagram, eu virei pra moça e falei, essa coisa tá ficando um pouco séria, não acha não? Eu acho que tá rolando umas coisas que eu não tô entendendo, tô recebendo e-mails de propostas de marcas, eu acho que a gente precisa conversar melhor sobre isso. E aí a gente decidiu embarcar nessa jornada, ele em segundo plano, né, o Mozi não cria, ele fala, eu gosto só de participar, eu gosto que você continue fazendo, eu gosto que você... Porque ele fala, eu não me sinto natural na câmera, e apesar de que hoje ele é uma parada surreal, sabe? Nossa, demais, demais. E aí a gente abraçou esse esquema e falou assim, quer saber? Vamos, e até hoje tem dado super certo, tem sido muito, muito, muito legal. Que bacana. Agora, Yuri, é interessante isso que você traz, né? Porque assim, quem vê vocês nos vídeos e quem assiste, né? Primeiro que é extremamente engraçado, leve e tem as questões do cotidiano, não imagina que o ponto de partida tenha sido de uma situação difícil, né? E isso é uma questão que eu acho muito interessante. Outro dia eu ouvi uma frase outro dia não, há alguns anos atrás eu ouvi essa frase, e eu meio que levei isso como uma lição de vida, que é o seguinte, cara, você pode entregar um copo de suco de limão para 2 pessoas. Uma vai pegar esse suco de limão e vai fazer uma limonada, e a outra é capaz de jogar no olho, né? Então, assim, acho que é essa questão que você está trazendo aqui. Agora, tem um ponto nisso que me chama a atenção, que é o seguinte. Primeiro, vocês retratam muito a vida de vocês, né, no dia a dia, e daqui a pouco a gente fala sobre essa história do casamento, que, aliás, foi lindo, belíssimo, né? Mas vocês, de alguma maneira, se sentiram ou se sentem ainda expostos com isso? Porque, assim, no fim das contas, vocês gravam na casa de vocês, eventualmente eu já vi amigos de vocês participando, né? É óbvio que eu sei que ali é uma gravação e é uma atuação,
Mas Sim. se sentem expostos de alguma maneira, porque vocês têm milhares, milhões de seguidores. Como é que é isso? Então, eu acho que a exposição, talvez num sentido ruim, ela traria para nós coisas ruins, sabe? Eu digo, por exemplo, quando a opinião alheia começa a fazer mais parte das nossas vidas do que as nossas opiniões mesmo, assim, sabe? Então, nesse ponto, a gente não teve, assim, tipo, eu até falo para todo mundo, cara, não tive um hate até hoje, eu não sei. Na verdade, assim, eu tive hate num vídeo que não foi postado no meu canal, foi em outro canal, e era, tipo, da Tailândia, sabe? Uma coisa assim. Então, para mim, propriamente dito, assim, eu não sei muito o que é a exposição negativa, mas a exposição positiva, eu acredito que me traga as outras pessoas com todas as vivências e a gente acaba se encontrando nesse meio caminho, sabe? Por exemplo, quando eu falo sobre, igual a gente falou muito sobre depressão em 2021, teve muita gente que veio falar, cara, inúmeras pessoas já terminaram comigo porque não souberam lidar. Ou eu mesmo não sabia que eu era até conseguir ver esse vídeo e me enxergar nesse vídeo, sabe? Então, eu acredito que a exposição, ela trouxe coisas muito benéficas, não só para nós, quanto para todas as outras pessoas, porque daí eles enxergam em nós essa possibilidade de, poxa, é um puta de um casal legal, é uma vida muito gostosa. Eu sei que não são dias extremos positivos apenas, tal, mas ainda assim, eu vejo que eles lidam com uma naturalidade muito grande. E aí a gente tem a benção, assim, literalmente, de ser aquilo que a gente é aqui em casa, na internet, fora da internet, assim, sabe? Então, eu acho que essa exposição foi o que mais trouxe de benéfico, assim, tanto para as pessoas deles testificarem de que, poxa, era mentira, cara, vocês têm que ser arrogantes. Fala pra mim que vocês são arrogantes, sabe? Aí a gente morre de rir, fala que é arrogante, vem beber, sabe? Sim, eu acho isso extremamente interessante, assim, porque isso que você falou é uma coisa que eu posso constatar, né? Vocês sempre são as mesmas pessoas. Eu vejo vocês nos vídeos, assim, claro que ali tem um roteiro, né, uma história a ser contada, uma proposta para um recorte para aquele momento, mas vocês são pessoas leves, vocês são pessoas engraçadas, vocês são pessoas realmente agregadoras, né? E aí eu acho que isso deve tornar esse processo um pouco mais fácil. E felizmente vocês não têm haters, né? Porque isso é um processo difícil, eu diria, na internet. A gente que tá aí é complicado. Mas aí, é óbvio que eu não quero que você entregue o ouro aqui, mas me diz uma coisa, porque eu acho tão criativo o trabalho de vocês, tão criativo assim, sabe? E são situações de um cotidiano que todo mundo vive. Hoje Sim. eu sou divorciado, mas eu fui casado durante 8 anos e, cara, eu vejo os vídeos de vocês e eu falo, meu Deus, assim, só muda o endereço. É tudo igual. Como é que você cria esses roteiros? Qual que é a escolha, assim? Vamos falar sobre o tema XPTO. Como é que a gente vai organizar isso, assim, do tipo, hoje é o tema X, amanhã é o tema Y, vamos gravar isso dessa forma? Como é que isso brota na tua cabeça? Porque é muito criativo. Quando a gente tinha um projeto chamado The Moses, né? Que era um projeto onde a gente figurava uma situação, por exemplo, igual aconteceu sobre libido, e não é que aquilo lá era uma mentira, pelo contrário, já tinha acontecido algumas vezes em casa, e eu não sabia, porque era o começo da relação, e para quem, não sei se as pessoas que estão vendo sabem, mas quando a pessoa ela lida com depressão, ela toma um antidepressivo e o próprio, ele diminui a libido da pessoa, né? Às vezes não, mas na grande maioria das vezes sim. E moça estava passando por isso, e aí no meio do caminho eu não estava entendendo que a primeira coisa que você leva dentro de uma relação é, poxa, perdeu o tesão em mim, ele não tá mais tão afim, sabe? E se você não fala, se você não é alguém que se comunica dentro da sua relação, cara, você vai indo cada vez mais para baixo, assim, é uma vala enorme, um buraco muito fundo, que é muito difícil de você ser resgatado de lá, ou da relação ser resgatada, né? E aí, ele teve a paciência de me explicar o que acontecia, eu tive a paciência de ouvir, de discernir sobre aquilo, de entender e de principalmente aceitar de que não era uma coisa sobre mim, não era uma coisa que ele tinha poder sobre, não era uma coisa que ele tinha controle sobre,
mas que ele conversaria com o médico e tal, e a gente junto fez toda uma caminhada para que isso acontecesse de forma positiva para ambos. Nesses vídeos em si, a gente falava muito sobre as coisas meio que, como é que eu vou falar, negativas do relacionamento, tipo ciúmes, muita gente considera negativo ter amizade com ex, vida financeira, um ganha mais do que o outro. Então, tudo isso eu sempre pensei assim, quando a gente conversava sobre, mas não sobre vídeos, mas conversava sobre vida. Tipo, vamos levantar uma questão aqui de esse mês a gente está apertado. O que a gente pode fazer? Então eu pensava assim, cara, esse mês a gente está apertado. E aí eu anotava, esse mês a gente está apertado. E aí escrevia o que eu queria dizer sobre aquilo, e para onde o vídeo ele poderia ir. Aí eu pegava e comentava com o Lose, e na hora que eu colocava play na câmera, eu deixava ele falar o que ele quisesse. E depois eu ia lá, ouvia tudo, editava tudo certinho para que um encaixasse no outro e ficasse um vídeo só, sabe? Isso é uma coisa muito legal. Já os outros vídeos, onde eu até costumo falar isso para as pessoas, assim, esses vídeos onde ele aparece, na grande maioria das vezes, ele tá sabendo do vídeo. Nos vídeos onde eu aponto a câmera apenas para mim, ele raramente sabe. Ou, por exemplo, assim, porque a gente vive com o celular na mão, né? E aí eu vivo com o celular na mão, ele vive com o celular na mão dele. Então, relativamente, a gente quase não se olha, por exemplo, você tá falando coisa corriqueira. Mas a gente vai cozinhar o quê? Você não tá olhando pra pessoa, você só fala assim, a gente vai comer o quê? Nossa, uma fome, tá lá vendo na geladeira, sabe? Você normalmente não tá olhando o cotidiano. Sim, sim. E aí eu aproveito esses momentos de tudo aquilo que eu escrevo de dia a dia. Por exemplo, esses dias, aí eu vou contar de um vídeo que vai sair, eu acho que amanhã ou depois, que ele foi tirar sangue, e aí o rapaz meio, sabe quando, eu não sei se reconheceu ele, não tenho a menor ideia, mas ele tinha um negócio de que ele tava muito à vontade na coisa. E aí eu olhei o cara, olhei Mose e falei, vou escrever um negócio aqui. Aí escrevi e tal, beleza. Quando cheguei em casa, aí é um persona, né? Porque eu não sou uma pessoa ciumenta, graças a Deus. E aí cheguei em casa, fechei a porta e falei assim, vai ficar tendo simpático nem até cara, sabe? Então aí ele cai na pilha, sabe? Aí vira uma coisa muito legal. Fala, da próxima vez você fala pra ele colocar 4 luvas, tá? Que eu não quero ninguém encostando no meu macho. E ele só foi tirar sangue, sabe? Então, eu acho que essas questões, quando você para pra analisar, tipo, a relação, os motivos das brigas, eles dificilmente são uma coisa grande, assim, tipo assim, ai, poxa, um câncer, ai, nossa, sei lá, fui roubado. Dificilmente a briga é sobre isso. É muito sobre coisas pequenas, assim, sabe? Tipo, cara, você pegou no meu chinelo. Por que você tá no chinelo, não tem chinelo, cara? Sabe? Daí você acaba escrevendo sobre isso e fala, cara, vou embarcar e aí você vai embora. E eu acho que por isso, talvez, Yuri, claro, tem a questão do talento de vocês, que eu acho que precisa ter talento para isso, mas tem uma coisa que é muito verdadeira, né? E as pessoas estão muito interessadas no que é verdadeiro. Então, eu acho que vocês juntaram aí 2 pilares. Primeiro, é verdadeiro, né? Porque é sobre a vida de vocês, é sobre o cotidiano de vocês. E segundo, é sobre o cotidiano e a vida de muita gente, né? Então, acho que essa junção aí pode ter feito, junto com o talento de vocês, dar muito certo. Agora, eu tenho uma pergunta para você, diretamente para você, assim. Eu te acho extremamente engraçado. E você tem umas sacadas, assim, tipo, do nada. Às vezes, em algum lugar, assim, eu falo, gente, como é que ele pensou nisso agora? Você sempre foi esse cara engraçado, essa veia mais do humor? Isso sempre teve com você? Ou veio junto com esse processo de virar um influenciador? Como é que foi isso? Não, dificilmente você vai virar, ou a pessoa que trabalha com humor vai virar pra você e vai falar assim, não, sempre foi engraçado. Eu não tenho essa visão sobre mim, assim, né? Porém, eu sempre fui uma pessoa diretamente ligada ao humor, diretamente ligada àquilo que me tirava dos dias pesados, assim. Por exemplo, como eu comentei, eu nasci na igreja, né? E quando eu conheci Paulo Gustavo, isso foi uma bênção para mim, assim, porque ele foi o primeiro gay
aceito em casa de uma forma extrema positiva, sabe? E aí eu olhava para os meus pais, meu pai, cara, eu amo esse cara, e morria de rir. Eu falava, nossa, mas por quê? E naquele contexto, eu me vi Paulo Gustavo. Eu me vi alguém que era muito engraçado, era completamente gay já desde sempre. Minha família já me enxergava relativamente, né? Me via dessa forma engraçada, mas não aceitava a questão do gay, né? Uma coisa que nem eu mesmo aceitava, mas isso é um assunto para depois. E perceber, por exemplo, essa questão do humor, abraçar essa questão e fazer dele a sua própria vida, assim, sabe? Que foi o meu caso. Tanto que eu tatuei aqui, eu e uma amiga, a gente tatuou no braço. Rir é um ato de resistência, porque foi para mim naquele exato momento da vida, assim, Frases do sabe? Paulo, né? Frase do Paulo Gustavo, justamente, porque era o que eu precisava, era o que eu aprendi com ele, era o que eu aprendi com a vida, e perceber que eu queria seguir no humor dentro da internet foi uma coisa tão fácil, assim, sabe? Foi tão legal descobrir que as pessoas também me achavam engraçado, assim, porque eu gosto daqui, por exemplo, Moze às vezes vê eu editando um vídeo, e aí ele fala, tá rindo de quê? Eu falo, eu tô rindo de uma ideia, e aí, tipo, mas é uma ideia que na minha cabeça funcionou tão gostoso, tão legal, e aí eu começo a rir sozinho, porque pra mim precisa ser engraçado, sabe? Então, por exemplo, você tá lá no Instagram, por exemplo, no TikTok, enfim, é porque eu dei risada primeiro, e aí vocês estão rindo porque, pô, pra mim eu já tô morrendo aqui. Ai, mas pra mim não foi, então uma boa semana, mas pra mim foi lindo, sabe? Então eu considero assim, o humor pra mim veio como um escape de outras coisas, mas de algo que eu sempre fui, eu só não percebia que eu era, sabe? Certo. Agora, assim, óbvio, né? Como a gente começou falando aqui, você é sempre muito extrovertido, uma pessoa normalmente muito alegre, sempre um monte de gente em volta de você, aquilo que a gente já falou. Mas existem dias em que a gente não está desta forma, né? Correto. Aham. As pessoas cobram isso de você ou de vocês, tipo, se encontram, você, sei lá, você dormiu mal, você tá voltando de uma viagem, você tá cansado, tá com dor de cabeça, X, né? A gente tem dias e dias. As pessoas cobram isso de você, tipo, cara, você acabou de acordar, tá com dor de cabeça, você tem que ser engraçado. Olha, eu não tenho muitos dias ruins, mas sempre quando eu tenho, eu deixo eles aflorarem, assim, porque eu acho importante a gente vivenciar também o dia mal, sabe? A gente pode tirar coisas positivas de lugares negativos também, assim, sabe? E me sinto cobrado em alguns momentos, mas é mais por mim do que por eles, entendeu? Eu me sinto cobrado, por exemplo, eles às vezes mandam assim, tá sumido, né? Sabe, no direct. Tá sumido, né? Tá por onde? E aí, tipo assim, às vezes eu respondo, às vezes não, depende do meu humor naquele exato momento. Mas eu sou a pessoa que mais me cobra, assim. Eu me cobro de ser, não de ser engraçado, mas eu me cobro de ser alguém agradável todos os dias. Eu posso estar num dia ruim, mas você não é obrigado a ter um Yuri sem educação ou grosseiro, ou, sabe? Sim, sim, sim. O máximo que pode acontecer ali por exemplo, a gente marcou um rolê, vamos marcar um rolezinho, um sambei da vida no esquema. Vamos, vamos. E aí chega no dia, eu não tô naquele pique. Ou então, em alguma coisa aconteceu ali na hora que eu perdi, brochei, enfim. E aí você vai chegar em mim e fala, tá tudo bem? Eu falo assim, maravilhoso. Mas tá na minha cara que não, sabe? E aí eu vou falar, mas e aí, me conta, vamos dar uma solta, eu sou sempre desse. Eu falo assim, eu sempre tiro de mim e falo, mas e aí, me conta como é que tá? Tá pegando uns negócios aqui, tá pegando uns baitinhos lá. E a gente vai para outro canto pra eu não ter que ficar naquele lugar também, sabe? Mas eu me cobro muito, eu me cobro mais do que as pessoas me cobram. Entendi. Sabe que tem uma situação engraçada que eu nunca te contei e que você vai saber agora. E isso me chamou muito a atenção, né? Porque a gente que está na internet, você muito mais tempo do que eu e com muito mais abrangência, é muito interessante quando a gente se depara com alguém que ou reproduz aquilo que a gente falou, ou que levou a gente como referência, etc. E eis que eu estou em Porto Alegre, né? Isso deve ter o quê? Uns 2 meses, eu acho, mais ou menos.
E a gente estava, enfim, estava com um grupo de pessoas e tinha uma pessoa do grupo que eu não conhecia muito bem. E essa pessoa, ela começou a falar muito parecido com você, muito parecido. O jeito, assim, aí, tipo, eu não sei fazer como você faz, mas do tipo, tá engraçadinho, né? E ele falava muito. Eu comecei a olhar aquilo e a gente estava numa mesa de bar, assim, enfim, uma galera, boa parte das pessoas eu não conhecia e tal. Mas aquilo começou a me intrigar. Porque num primeiro momento eu falei, gente, parece tanto, será? Beleza, estamos continuando, e aí continuamos o papo e tal. Eis que a roda gira e ele sentou do meu lado. E a gente começou a conversar e papear e tal. Ele, meu, você não sabe, eu morro de rir de um casal da internet e tal. E eram vocês. Olha aí. Cara, e foi muito louco, porque assim, primeiro que ele reproduzia de uma maneira, eu achei muito próxima, assim, e segundo que ele falou, você não tem noção o quanto eu acho ele. E aí ele começou a falar. Aí eu fiquei assim, eu falei, será que eu falo que eu conheço eles e tal? Inclusive, aí depois de um tempo assim, eu falei, olha, eu conheço eles, eu acho eles são exatamente assim e tal. Meu, o cara ficou assim tão impressionado, e aí é o que eu tô te dizendo, né? Porque às vezes a gente não tem noção do como isso entra na vida das pessoas. E felizmente, vocês estão trabalhando com coisas positivas, né? Levando isso. Mas você trouxe um ponto, eu só queria te contar isso porque eu achei extremamente particular. Mas você trouxe um ponto um pouquinho antes que eu queria voltar e que eu acho bem interessante, né? Sobre a questão da gente não ter só dias bons. Eu vi um vídeo seu outro dia, que é você contracenando com você, em que você fala de um momento em que a gente precisa se escutar e que a gente precisa se silenciar para isso, né? E aí é meio que um diálogo seu com você mesmo ali. E aquilo ali para mim foi muito interessante, porque assim, vinha de uma pegada de tipo engraçado, de repente algo reflexivo. Só que na minha cabeça eu falei, cara, as outras coisas também são reflexivas. Só que isso aqui mostra que a gente também tem esses dias e que a gente precisa parar, que a gente precisa se escutar e etc. E aquele vídeo para mim mostrou muito disso que você falou, né? Que não é todos os dias que a gente vai estar 100%, mas ninguém precisa também ser tratado com grosseria por você e etc. Agora, essa história, por exemplo, deste vídeo, quando nasce alguma coisa assim, né? De falar de uma coisa um pouquinho. Não que o que vocês falem não seja sério. Eu acho que tudo é sério o que vocês falam. É que vocês falam com humor. Agora, quando você muda essa atuação, né? Um papo com você mesmo ali. Esse lugar, como é que vem, assim? Como é que isso chega para você? Eu, na verdade, sou uma pessoa extremamente pra cima. Mas eu gosto muito de falar sério. Eu gosto muito de falar sobre coisas do coração. Eu gosto muito de falar sobre os dias ruins, eu gosto muito de viver os dias ruins, sabe? Porque grande parte da minha vida não foi ruim, mas houveram muitos dias ruins em grande parte da minha vida. E aí, esses vídeos em si, eles vêm justamente nesses dias que eu estou ruim, sabe? Porque aí é aquilo que eu falei, eu vivencio a coisa. Eu acho que quando a gente tá com muito barulho dentro de nós, assim, eu acho a coisa mais importante a gente conseguir silenciar o mundo todo para deixar aquele barulho valer a pena. Porque aquele barulho não vai te levar mais para baixo, ele vai te trazer percepção do silêncio. E te trazer percepção de onde o silêncio é positivo, do que fazer com o silêncio, do que fazer com o sorriso, do que um sorriso pode causar em você. E aqui em casa não tem muita diferença. Assim, Mose, por exemplo, quando ele percebe que eu estou mais caladinho, ele só fala, vamos pro escritório, tá? E vai. E aí chega de noite, já tá tudo certo, tudo bem. Mas aquele dia eu passo escrevendo muito sobre isso. Muito sobre os medos que a gente tem, né? Os medos sei lá, de grana, os medos de ficar sozinho, os medos de morte, os medos de não conseguir seguir no trabalho, enfim, os medos de não evoluir. E todas essas vezes eu deixo essas questões aflorarem para eu poder escrever sobre elas e passar literalmente que a ansiedade bateu por aqui, eu abri essa porta, ela tá aqui, mas ela vai sair, entendeu? Eu sempre me dou essa chance de ouvir o barulho, mas também me permito abrir a porta e falar, tá na hora de você ir embora que eu quero silêncio. Tá? Perfeito, perfeito.
Então, foi nessa hora. Você trouxe um assunto assim que eu acho super interessante, né, da gente se respeitar. É basicamente sobre isso que a gente está falando também, né? E aí falando sobre respeito, assim, eu vejo que o que vocês fazem, né, sobre essa história do cotidiano e etc., é sempre muito engraçado, como eu tô falando desde o início aqui, mas também tem muito respeito na relação de vocês, assim. Sim, Atrás das câmeras, na frente das câmeras, né, no cotidiano, no dia a dia. E eu acho que isso, sim, é transmitido através desses vídeos que vocês fazem, né? E quando a gente leva isso também, assim, para as pessoas, eu acho que isso também é muito transformador para a gente mesmo, né? Então, às vezes você está fazendo uma coisa para o outro, mas no fundo aquilo ressoa, tem um eco para você também, né? Isso sim. acontece com vocês também? Todas as vezes. É, teve no Rio de Janeiro, que a gente estava agora, no Réveillon, teve um rapaz que encontrou a gente, eu não lembro aonde, eu não sei se foi na praia ou a caminho da praia. E aí ele parou, ele tremia e eu nunca sei lidar muito bem assim com essa questão, sabe? A pessoa tá tremendo de ver nós, assim, de nos conhecer. E aí a gente abraçou ele e falou, tá tudo certo, tá tudo bem. É, qual que é o seu nome? Aí ele respondeu e tal. E ele falou assim, nossa, eu tô vendo vocês aqui já tem um tempão. Eu acho que a gente tava no metrô e saiu do metrô e encontrou ele fora. E aí ele falou assim, eu tô vendo vocês desde o metrô, e desde o metrô, assim, vocês estão de mão dada, desde o metrô vocês conversam, vocês dão risada, mas ao mesmo tempo vocês estão conversando com todas as pessoas, sem deixar de dar a mão pro outro, sem deixar de ser parceiro, sem deixar de ser companheiro, sem deixar de rir, né, de rir de si. E aí ele até comentou assim, eu vi que uma hora o Mose te zoou, porque seu chinelo arrebentou. Eu falei, e aí a gente, enfim, riu. E aí foi muito legal ouvir isso, assim, perceber isso. Eu já obtive outros vídeos de gente que viu a gente na balada e viu a gente abraçado, viu a gente se beijando, sabe? Eu acho que no mundo gay hoje, assim, é uma coisa muito rara os casais se curtirem na própria balada também, assim, sabe? Não, mas a relação dos outros é aberta, mas não entra essa questão de Não relacionamento é por aberto ou aí, né? fechado. Entra quem se curte ou não, entendeu? Entra quem. Cara, eu falo assim, tipo, a balada existe, as pessoas estão ali, a música é maravilhosa, mas é tão legal quando o Mose tá assim, é tão legal quando a gente consegue se olhar, porque a vivência do dia a dia você acaba tendo percepções do outro e o outro sobre você, de coisas que no silêncio, no olhar, vocês já estão sabendo, vocês já estão falando. E às vezes alguma coisa acontece que eu olho pra ele, a gente se entende o que é, a gente dá risada sobre aquilo. Então, assim, o respeito existe antes disso tudo. Antes, por exemplo, até na gravação de vídeo mesmo. Se eu for falar pra você que 100% dos vídeos que eu gravo eu posto, é mentira. Porque muitos dos dias, principalmente nesse que ele não sabe, às vezes ele não age, não, ele não responde da forma como eu imaginei que ele fosse responder, sabe? Ou eu cheguei em casa depois e ele não tá num dia legal, ele não tá num lugar legal. E eu já cheguei gravando, sabe? Então, existe essa forma onde você entende, você desliga o celular, você deixa ele de lado. Então, isso é respeito dentro da relação, isso é cumplicidade. A gente entende que o meu amor por ele, o amor dele por mim, o nosso relacionamento, ele vem antes de qualquer coisa, assim, sabe? Ele vem antes da internet, ele vem antes dos posts, ele vem antes da publicidade, ele vem antes, enfim, de qualquer coisa. A gente prefere manter o pacto que a gente tem um com o outro, que é o mundo pode estar acabando lá fora. Mas aqui em casa, a gente já tá em paz, sabe? E de novo, isso vem com a história do que eu estava falando antes. É sobre a verdade de vocês. E talvez É, por isso chegue tão longe, atinja de uma maneira tão positiva as pessoas. Mas tem uma coisa também que eu observo muito nos vídeos de vocês e que tem a ver com isso que você está falando. Vocês têm uma comunicação visual impressionante. Você, por exemplo, às vezes, eu estou vendo um vídeo seu, mesmo que eu não tenha ouvido ou que eu não tenha lido, tipo assim, pelo contexto do que está aparecendo ali, pela tua expressão, eu consigo ler o que está acontecendo.
E eu vejo que vocês dois têm essa comunicação muito forte pelo olhar e pela maneira como vocês trocam ali naqueles vídeos, né? E também nas oportunidades que eu tive de ver vocês, né? E aí você estava falando um pouco sobre isso, né? Dos casais às vezes não terem essa conexão e essa clareza mesmo, né? De que isso tudo vem antes, o pacto, a relação, o casamento vem antes, né? Como é que vocês lidam no dia a dia, assim? Tem coisas que não é engraçado, mas, por exemplo, vocês se olham e essa comunicação acontece do tipo, não tô gostando muito disso, ou tipo, cara, gostaria de estar fazendo tal coisa, não era aqui que eu queria estar. Isso acontece. Porque pra mim me parece que sim, sabe? Sim, sim. O diferente é que aqui em casa a gente tem o costume de não só demonstrar no olhar, mas também demonstrar em palavras. Eu estava vendo um podcast esses dias que a pequena Lu, ela disse uma coisa que a gente vivencia muito aqui em casa. Ela fala assim, olha, por exemplo, aqui onde vocês estão me enxergando, vocês enxergam aqui atrás. Eu não vejo, mas é um ponto de vista de vocês. E o ponto de vista depende da vista de cada ponto. Então, se você não bota para fora aquilo que está te incomodando em relação ao outro, ou alguma coisa que o outro tenha feito, como é que o outro vai saber? Ah, não, mas ele deveria saber. Não, ele não deveria nada, ele não é obrigado a nada, sabe? São além da gente deixar claro, por exemplo, estamos num lugar cheio de gente e eu não gostei de alguma atitude, eu não gostei de algum dizer dele, eu não gostei de alguma pessoa. A gente deixa claro no olhar, mas depois a gente também conversa sobre isso, porque acho que conversa eleva a relação, assim, para outro lugar, sabe? Você acaba conhecendo muito o outro pelas palavras do outro. E a gente vive isso, assim, em casa mesmo. Eu não gostei do vídeo, eu não gostei daquilo que aconteceu aquele dia, eu não gostei disso que acabou de acontecer. Se você puder evitar, sabe? É óbvio que a gente, assim, não vou falar que, você tá falando sério e vai, na hora você lida sério também, vocês brigam. Cara, eu e o Moas, a gente, se eu te falasse que a gente brigou uma vez, eu acho que foi muito. A gente discute, a gente discorre. A gente não eleva tom de voz, sabe? A gente fala assim, por exemplo, poxa, aquele dia aconteceu isso de novo, você fez de novo, e eu tô tentando entender aonde você quer chegar. Aí eu falo, peraí, aquele dia aconteceu isso, hoje aconteceu isso. Em que momento você obteve alguma visão errada sobre? E aí a gente sempre precisa entender o olhar do outro sobre aquilo, né? E uma pessoa chegou em você, chegou abraçando de um jeito que eu não gostei. Que pessoa, que momento, o que eu fiz, entendeu? É bom elucidar toda a questão, e que você também, né, não fique vendido sobre o todo. Isso a gente tem o costume de fazer em casa, assim, a gente fala muito. Geminiano, meu amor, se não falasse, seria um problema aqui nessa casa. Como eu costumo dizer, o outro não tem bola de cristal, né? Ninguém tá obrigado a imaginar o que você tá querendo, mas acho que também essa comunicação visual, ela pode ser um ponto de partida, ela pode ser para uma eventualidade, em um momento que não dá para ter essa troca de comunicação verbal, mas acho que você tem toda a razão nesse sentido. E aí eu queria falar sobre um assunto agora que, assim, eu acho fofíssimo, que é o casamento de vocês. Gente, o que foi esse casamento? E aí, preciso te falar um pouco assim, eu vi alguns vídeos e acompanho e tal, e quando eu vi algumas coisas, eu falei, gente, eu passei por isso. Quer ver uma coisa? A escolha da roupa. Gente, aquilo me martirizou de uma forma. A gente olhava e discutia, e agora? Será que é o branco, é o cinza, é o lilás, eu sei lá, é o azul, é o não sei o que e tal. E aí, de repente, eu comecei a ver nos vídeos que vocês também passaram por isso. Tem a história da degustação. E é tão interessante isso, assim, porque eu fico vendo, sabe, Yuri? Aí eu falo, cara, eu também tenho um amigo assim, né? Tinha um dos padrinhos que estava lá na degustação e tal. Eu falei, caraca, eu também tenho um amigo assim, eu me vejo muito. Mas foi muito fofa a história do casamento de vocês. Primeiro, assim, nessa história do casamento, vocês amadureceram isso e resolveram dar este passo. E vocês tornaram isso de alguma maneira, ou pelo menos aquilo que fosse possível, público. Por que tornar público cada uma dessas etapas e essa história? Por que essa escolha? Primeiro, o casamento, tem muita gente que romantiza ele de uma maneira assim, nossa, casamento, quem fez o pedido, como é que foi e tal, não sei o que, né? Verdade. E no nosso caso, o único pedido que teve foi de namoro, o moço que me pediu.
Anotamos aí, a Moza que pediu. Ok. Moça que pediu e Yuri Oliver em namoro. Mas a questão é, o nosso casamento em si, ele foi uma conversa entre nós, assim, porque a gente estava no meio da pandemia, morrendo de medo de tudo. Eu peguei Covid, o moço pegou Covid e o moço ficou mal de Covid. E aí, nesse momento, eu falei, peraí, acho bom a gente começar a conversar, porque se ele fica na UTI, por exemplo, eu não tenho direito a visitá-lo. Eu não tenho direito a ser marido dele, sabe? Não tenho direito a tomar nenhum tipo de decisão sobre isso. E a gente conversou sério, porque eu acho que no relacionamento também precisa haver essas conversas sérias. A gente conversou e decidimos que nos amávamos já o suficiente para isso. E fomos. Então, assim, a decisão para casar foi simples e básica. Agora, a festa de casamento já foi um surto. Não, porque quem trabalha com isso, como que foi? Aí essa minha curiosidade, entendeu? Porque assim, cara, naturalmente a gente tem um nível de exigência e um olhar muito mais técnico para aquilo que a gente trabalha no dia a dia. Como que foi isso num casamento de vocês? Então, a gente, não sei se você sabe, mas a gente faz muito casamento e evento judaico. Quando a gente parou para pensar sobre o todo, sobre o que a gente queria, sobre a forma como a gente queria que acontecesse, etc., a gente falou assim, olha, ou vai ser de uma maneira onde a gente se sinta à vontade, né, no todo, da forma como a gente quer, ou vai ser muito difícil. E aí tivemos a graça de ter muitos fornecedores abraçando a gente, porque a gente teve muitos perrengues nesse momento, a começar da escolha da data mesmo, porque era para a gente ter casado dia 9 de julho de 2020, e aí postergamos para 9 de julho de 21, e aí não ia dar, porque a pandemia continuava. A gente já tinha decidido o local e tudo, sabe? Decoração, enfim, dava tudo certo. E aí decidimos casar dia 5 de fevereiro de 22. Só que aí o local do casamento qual a gente já estava contratado, falou que não podia mais nos atender, ou a gente teria que bancar um valor muito alto de locação. Hashtag desespero. Não, desesperador, porque assim, a gente já estava vindo de anos relativamente sem trabalho por conta de pandemia, só gastando dinheiro, só que sai, e de repente agora a gente tem que bancar além. Não, então, peraí. E aí isso fez a gente broxar muito, e aí pensamos assim, não, vamos encontrar um lugar legal que seja de acordo com aquilo que a gente quer. E assim, quando a gente conversou sobre casamento, lá em 2020, a gente passava muito aqui perto no Higienópolis, perto do Yacht Club. Falava assim, nossa, a gente já fazia festas ali, então, ai, que é lindo, né? Lindo, nossa, mas caro, lindo, mas caro. Aí seguimos a vida. Aí aconteceu deles entrarem em contato com a gente, falar, estamos sabendo que vocês querem casar, e a gente quer oferecer. E a gente, assim, oi, sabe? Tipo... Foi um surto. Foi, tipo, o primeiro lugar que a gente desejou, de repente a gente vai aceitar. Beleza, vamos. E aí, 2 BOs. O primeiro do dia 5 de fevereiro era que a gente já não tinha como casar no dia 5 de fevereiro. Primeiro pelo salão e segundo porque o sócio de Mose tinha contraído leucemia. E aí falou assim, vamos mudar para o dia 13 de outubro de 2022. 12 de outubro de 2022. Só que ele ainda não estaria bem, sabe? E aí, com mais mudar as datas, menos a gente estava empolgado com a coisa. Aí a gente sentou de novo, falando sério um com o outro, falando assim, olha, vamos mudar para longe. E aí a gente vê assim, se não acontecer, não aconteceu, a gente finge que nada, vamos seguir. E aí aconteceu, a gente colocaram dia 1º de julho de 2023, e aconteceu do Ju, que é o sócio de Mose, dele se curar, e tá tudo bem a tempo, porque ele era um dos padrinhos, ele era um dos celebrantes do casamento.
E essa é uma pauta até muito engraçada, até que eu vou soltar um detalhe que acho que a grande maioria não sabe, mas a gente teve 4 celebrantes no dia. 2 melhores amigos meus e 2 melhores amigos de moça. Os 2 melhores amigos de moça são 2 ex dele. E aí, Uau. assim, eu teve uma vez que eu comentei sobre isso, o povo, você tá maluco? Sabe? E eu falei, gente, relaxa, eu amo os 2 de paixão e dá tudo certo pra mim, sabe? Tem 0 vivência nesse rolê que vocês estão criando essa fic. Mas o casamento aconteceu de uma maneira perfeita pra gente, assim, a gente teve um BO de buffet no meio do caminho, que o buffet resolveu declarar falência, no meio, tipo assim, um dia antes do carnaval, no ano do nosso casamento, e a gente já com tudo pago. Aí um outro buffet entrou, falando, não, eu topo, e aí deu tudo certo, uma assessoria, a banda era nossa, enfim, aí eu falei, cara, tem muita gente hoje, a gente conhece uma galera, como é que a gente vai fazer? E a gente falou assim, olha, vamos convidar as pessoas que fazem parte de nós, né? Daqui da nossa casa. E aí deu uma lista de 293 pessoas, Ah, tranquilo? todas as pessoas que a gente ama, a gente morrendo de medo, sabe? E, cara, foram 250 e foi maravilhoso, sabe? Lotou aquele trem, foi uma parada surreal, assim, casar, eu digo pra todo mundo, gente, casar vale a pena. É uma grana que você gasta para um dia só, mas ainda assim vale muito a pena. E fora que eu vejo que é também um ato político, né? Quando nós, LGBTs em geral, mas falando de nós dois aqui, no caso que somos gays, eu acho que é um ato político, assim. E eu costumo dizer que, assim, cara, eu não tenho nenhum arrependimento de ter me casado. Eu acho que vale a pena mesmo. Hoje eu sou divorciado, mas uma coisa não anula a outra, até porque ele é um cara super bacana, enfim, uma coisa... É um pouco do que você falou sobre os ex, né? As pessoas têm uma coisa de demonizar porque é ex e etc. Não, gente, pelo amor de Deus. Mas acho que essa história do casamento, ela é também um ato muito político no nosso caso, né, pra gente fazer. E vocês devem ter passado por uma coisa que eu, particularmente, gente, como é cruel fazer lista de casamento. Gente, quem tá assistindo, pelo amor de Deus, se um dia você não for convidado, amigo, saiba que é muito difícil fazer essa lista. Agora, vou te dizer uma outra coisa. Se você for convidado e não for, querido, você é melhor que eu. O que você daria de recado para essa pessoa? Bom, sua cara já tá dizendo muita coisa. Cara, você tem que ter um bom motivo, primeiramente, assim. Eu acho que, poxa, tive que ir para o hospital é uma coisa plausível. Eu acho que dependendo do motivo, você mantém a pessoa. Em contrapartida, eu também acho que se a pessoa foi convidada e ela não foi, é porque ela não deveria ter ido, o tipo de energia que ela iria emanar naquele lugar não seria compatível com aquilo que você ia querer, sabe? Com certeza, com certeza. Então, Mas avisa, né, amiguinho? Tira o nome da lista, dá um lugarzinho pro outro. Não, simples, né? Simples. Poxa, a gente tem uma linha aqui, entendeu? Tem pessoas... A gente teve uma fila de espera, entendeu? A gente teve pessoas na fila de espera. Tô sabendo. E aí, de repente, convida a pessoa simplesmente não vai, assim como houveram pessoas que não foram. Tudo bem pra nós, assim, não tem crise, tá tudo certo, até porque passou um pouquinho do nosso budget, assim, então as pessoas que não foram, a gente até fala, olha, fiquem em paz, a gente super entende, mas... Graças a Deus, não foi. Não, surreal. Mas igual você falou, é um ato muito político, assim, é um ato de demonstrar, pra mim, eu vou dizer que depois que eu saí da igreja, eu perdi muito propósito, assim, sabe? Eu perdi muito... tipo, tá, e agora? Porque antes, dentro da igreja, você fala assim, tá, eu preciso trazer pessoas para Cristo. E beleza, tá, mas e agora? E agora que a igreja me vê como alguém ruim? Qual que é o meu propósito? Deus. Porque Deus nunca mudou para mim. Minha relação com ele permanece intacta. Então, o que eu posso fazer agora para que o Senhor continue tendo a prazer em mim, sabe? E aí a internet entra no meio disso tudo porque eu pude entender e ser um caminho de paz para uma galera, sabe? Para entender que
E, cara, não é essa briga que vai terminar a gente pode conversar sobre ela e seguir em paz, assim, Sim. entende? Então, demonstrar sobre o casamento, mostrar sobre, por exemplo, listagem de padrinhos, escolha de bar, escolha de buffet, assessoria, mostrar o passo a passo, todos os perrengues, foi literalmente para nos humanizar perante os outros, assim, sabe? Para falar assim, cara, não, peraí, eles também passam por perrengues, assim, eles também tiveram problema de grana, eles também tiveram. Então, peraí, não é tipo, só eu que sou muito rico, não, sou muito pobre que vou passar. Não, peraí. Entendeu? Teve gente que passou também, gente que eu admiro. Então, era literalmente sempre para trazer, aliás, para tirar um pouco dessa visão que o outro tem em relação a quem trabalha com internet, de que a vida lá é muito fácil, não, pô, riquíssimo, sabe? Não, peraí, gata. A gente tá trampando pra esse negócio valer a pena, entendeu? Com certeza, e bastante, né? Agora, Bastante. tem uma coisa aí nessa história do casamento ainda que você está falando, né? Para além dessa coisa do ato político, tomando como exemplo o meu, assim, cara, foi uma coisa tão incrível ver ali naquele dia héteros, gays, jovens, crianças. As crianças, elas são, assim, perfeitas, né? Porque Sim. a sobrinha dele, por exemplo, chegou e perguntou se ela podia levar as alianças. Ela não estava nem preocupada se a gente isso ou aquilo, porque criança não tem, né? A gente é que, adulto é que tem isso na cabeça. Então, eu acho que, além de um ato político, é falar sobre amor, né? Que o amor é uma coisa que independe de todas essas convenções sociais que a gente tem. Então, eu acho que, assim, vocês terem feito isso, acho que essa celebração do amor, ela foi muito oportuna, né? Ainda mais pelo fato de vocês terem esse alcance, né, nas redes sociais e atingirem tantas pessoas, né? Sabe que uma coisa, Yuri, que a gente não... Assim, você deve lidar com isso no dia a dia, mas às vezes eu recebo algumas mensagens, leio alguma coisa de alguém que eu falo, meu Deus, a pessoa tomou uma atitude a partir daquilo que eu falei num podcast, de um vídeo, por exemplo, de uma pessoa que X, que é óbvio que eu não vou citar o nome aqui, mas que tem um episódio que eu gravei sobre relações familiares, né? Com o psicólogo Fabianini, que inclusive é sensacional. E ela me escreveu falando o seguinte, que ela pegou, olha isso, ela pegou o podcast, colocou no Spotify, deixou rodando e correu pro banheiro. Justo. Quando ela voltou, a família tava com aquela cara do tipo, isso não foi por acaso, né? Tinha aqui algum recado. Mas, por um outro lado, tinham tantas coisas naquele podcast sobre amor, sobre essas relações, sobre como a família, o que é família de verdade, etc. E ela me escrevendo, ela falando assim, aquilo naquele momento mudou a minha vida. Então, onde eu estou querendo chegar, né? A gente às vezes não tem essa noção exata do tipo de impacto que a gente está gerando na vida das pessoas. E o fato de vocês terem esse alcance, terem feito esse casamento e terem celebrado isso, cara, deve ter sido, assim, uma coisa, tipo, para muitas pessoas de olhar aquilo e falar, cara, eu também posso. Sim. Nossa, eu não sei te dizer quantas mensagens eu recebi acerca de pessoas que falam, poxa, agora eu consigo sonhar junto, ou sonhar também, sabe? Que foi o casamento, eu considero que foi um surtaço, assim, a gente casou no sábado, na segunda-feira a gente estava indo viajar em lua de mel com amigos, então assim, a gente nunca tá sozinho, foi uma parada surreal. E aí no caminho eu recebi o primeiro vídeo do casamento, eu falei para o moço, cara, preciso postar antes da gente entrar nesse avião. Corre para postar. E aquele vídeo, acho que em uma hora, ele já tinha 2 milhões de visualizações, assim, sabe? Então, assim, pra gente foi surreal, assim, foi surreal o alcance, foi surreal não a aceitação, mas a identificação da galera, assim, tipo assim, poxa, também é meu casamento, também é minha felicidade, também é meu amor, sabe? Isso foi uma coisa muito legal de sentir. Não foi, até o dia do casamento, não foi tudo lindo, não foi 100% feliz, até porque até o dia do casamento a minha mãe teve dúvida se ela iria ou se ela não iria. Minha mãe é da igreja até hoje, né? Mas aí ela conversou com meu pai falou, a única certeza que eu tenho é essa, e ela falou, então é nossa certeza, e ela veio.
e me levou até o Rogério, né? Enfim, a gente se encontrou no meio do caminho, ele com a família dele e eu com a minha. E eu tive apenas um irmão. Eu tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova, que estava junto comigo no casamento. E o irmão mais velho, eu estou falando sobre ele justamente para elucidar de que nem tudo são flores, assim, na vida de quem faz parte da comunidade LGBT, sabe? Porque eu tenho um irmão casado com uma mulher e 2 filhos, que decidiu há quase 4 anos, quase 4 anos já, decidiu ir para outro país para não ter os filhos sendo criados e próximos de um tio gay, sabe? E ele não respondeu o convite de casamento, ele não responde, a gente não se fala. Então, assim, como eu falei, nem tudo são flores, mas ainda assim a gente aprende que se a gente não lutar por nós mesmos, assim, pelas nossas felicidades, pelos nossos planos, independente do gênero, independente da sexualidade, a gente não vai chegar em lugar nenhum, assim, sabe? Então, eu e o Mose, a gente abraçou a nossa família, assim. A partir do momento que eu casei com o Mose, ele é minha família, eu sou a família dele, a gente segue indo nesse lugar. Então, nosso propósito ali, além de ser foco para muita gente, era principalmente ser foco para nós mesmos. A gente precisa ser feliz, a gente vai casar sim, a gente vai concretizar esse nosso sonho, que eu tinha um sonho de casar, e ele também tinha um sonho de casar. A gente se encontrou nesse meio caminho e a gente é muito feliz, justamente porque a gente decidiu fazer parte dos planos um do outro, assim, sabe? Isso é sensacional. Agora, Yuri, mudando um pouquinho de assunto, mas falando das mesmas coisas, até porque você já trouxe algumas pinceladas desse tema, eu queria falar um pouquinho, quer dizer, que você pudesse falar um pouquinho sobre religião, né? Eu assisti um vídeo seu que me impactou bastante falando sobre isso, a tua trajetória na igreja, como que isso impactou a tua vida, e coisas muito pesadas, assim, como, por exemplo, que aí acho que a música se mistura nesse cenário, né, na tua vida, porque ela vem ali na igreja e tal. Como é que foi, resumidamente, essa questão? Porque a religião em si, e aí eu acho bem importante a gente falar sobre isso, eu, particularmente, não tenho absolutamente nada contra a manifestação da fé de qualquer pessoa. Né? Ela pode ser o que ela quiser, manifestar a fé que ela quiser e seguir a doutrina que ela quiser, ela só não tem o direito de maltratar ninguém ou de dizer que a escolha do outro não é uma escolha decente. Mas o que eu vejo assim, muito fortemente, principalmente digamos, nas religiões mais ortodoxas e tradicionais, é uma martirização, uma dureza muito grande em relação a isso, né? E aí você vem de uma vivência dentro de uma criação dentro da igreja. Como é que foi esse processo aí? Como comentei, eu nasci em berço evangélico, eu cresci. Tem muita gente que pergunta assim, mas sempre foi? Cara, não tem um dia da minha vida que eu não lembre que eu não lute contra, sabe? Eu lembro de olhar os menininhos, eu lembro de gostar de estar mais entre eles, assim, sabe? Lembro do primeiro crush, essas coisas todas. Crescendo dentro da igreja, onde eu sabia quem eu era, e eu me cancelava, digamos assim, eu me negava, quando, por exemplo, assim, muita gente passa por isso, obviamente, aliás, eu acho que muita gente passa por isso até hoje, mas eu fui alguém dentro da igreja que me masturbava e ajoelhava no chão para pedir perdão, sabe? Ou eu só podia ver vídeos pornô se fossem héteros, mesmo que eu olhasse apenas pro cara, sabe? Então, e ao mesmo tempo, na vida em si, eu tava lá, ficando com menina, porque se aparecia algum amiguinho ou alguém gay dentro da igreja, eu já virava as costas, porque eu sabia o que eu era. Então, eu não podia dar chance para aquilo, porque você cresce na igreja sabendo que você é alguém ruim, você é alguém errado, você é alguém que não partilha dos propósitos divinos. Então você fala, cara, eu quero partilhar dos propósitos divinos, então eu vou me negar. Eu vou me negar porque se a gente precisa sofrer para obter alguma coisa maior sobre isso, então eu vou me negar, eu vou me sacrificar. Se Cristo fez isso, por que eu não, sabe? A questão o fato de crescer dentro da igreja, eu comecei a cantar dentro da igreja,
Comecei a fazer show fora da igreja, gravei um CD, comecei a viajar o Brasil cantando sobre ele. Me fez começar a perceber um lado da igreja o qual eu não gostava. E o qual era, se você fala aquilo que funciona, tudo bem. Se você tem alguma opinião contrária, agora a gente tem um problema. E aí eu falei, cara, não, mas o diálogo é tão bem-vindo, sabe? Tipo, para Cristo, por exemplo, em todos os momentos que você vê sobre Cristo, ele está sempre conversando. Eu posso testar um exemplo básico, assim, que é sobre a mulher adúltera. Ele não foi tacar uma pedra nela, ele quis conversar, entende? Ele quis dialogar. E aí aquilo começou a entrar na minha mente de uma forma muito, muito negativa sobre a igreja. Principalmente porque eu comecei a enxergar nos outros, no restante da galera, que por exemplo, se eu discordasse daquilo que o pastor estava falando em cima do altar, eu estava errado. Não, mas peraí, ele pode falar o que ele quiser e eu preciso aceitar a opinião dele sobre a minha vida? Não, tem nada a ver. Se quem guia minha vida é Cristo, por que eu vou aceitar a opinião de alguém que está ali falando sobre Cristo? Então eu vou esperar que Cristo me fale. Ponto. Só que aí, no meio disso, eu ainda lidava com o fato de que eu era virgem, eu estava noivo de uma menina, eu estava com quase 25 anos de idade e completamente perdido nessas questões, assim, porque eu estou obtendo verdades sobre mim agora, cujas verdades não condizem com aquilo que eu sempre ouvi, e aí toda essa... Enfim, me deprimi e tal, até terminar com ela. Nosso relacionamento acabou no Natal, foi muito sorto. E aí eu perdi o propósito, porque antes eu perdi minha virgindade com ela, e aí eu barganhava com Deus. Por que muita gente fala, ai, que lindo, ele era virgem. Mas eu era virgem por um propósito. Eu queria casar virgem para que Deus tirasse de mim a homossexualidade. Então, esse era o meu pacto com Deus. O problema é que, assim, cara, eu perdi minha virgindade com ela e aí eu comecei a barganhar com Deus, sabe? Tipo, Deus. Cara, tipo, mas eu perdi com a menina que eu vou casar, tudo certo, né? Sabe? E aí e Deus tinha olhar pra mim e falar, Yuri, sabe? Acabou a relação com ela, eu deprimi, continuei ainda dentro da igreja, continuei viajando Brasil. Eu lembro que eu estava em Minas e chorava depois de sair da igreja porque eu não me sentia digno daquilo, sabe? Mesmo não fazendo nada. Porque aí você pergunta assim, mas você já ficava com rapazes? Cara, não. Então, assim, por que você estava chorando, sabe? Eu estava chorando porque eu estava sem propósito. Eu estava chorando porque eu tinha perdido tudo aquilo que eu tinha construído durante 25 anos de vida com Deus. Aí eu fui numa terapeuta, lá em São José dos Campos, no interior, fui numa terapeuta onde ela virou para mim e falou, me conta da sua vivência dentro da igreja. Aí eu comecei a falar para ela. E contar desde sempre, tal, não sei o que. Ela falou assim, em que momento você começou a enxergar que você era um gay dentro da igreja? Eu falei, bom, desde sempre eu gosto de meninos, mas eu considero agora, particularmente, eu considero de que eu falo muito sobre isso, diálogo, a fala, expõe, porque quando você fala, você também se ouve. Com sabe? certeza. E naquele exato momento de vida, eu estava contando para ela toda a minha história em terceira pessoa e em dado momento eu comecei a perceber que Deus sempre me deu os caminhos. Deus sempre falou, olha, tá vendo? Por quê? Eu tinha 12 anos de idade, queria entrar num coral da igreja, chamado Jovens de Cristo. E para fazer parte desse coral, você tinha que fazer um teste de tessitura vocal. Tessitura vocal é de onde você aguenta do grave ao agudo em voz plena. E aí eu fui fazer esse teste, e na minha cabeça, naquele exato momento, os tenores, que são as vozes mais agudas, para mim eles eram gays. Porque eu considerava isso, a voz mais fina, próxima de mulher, é gay. E eu falei, bom, eu sou baixo, então, que é a voz mais grave. E aí comecei. Comecei. E aí chegou a determinar, tipo,
é o máximo que eu consigo aqui. Aí o cara falou, bom, então você é baixo. Eu falei, sim. Lindamente. Lindamente, peguei minha bolsa e fui ser baixo na igreja. Foi um ano vivendo no baixo, até que comentando com ela, eu fui percebendo, por exemplo, que aos 18 anos eu já gostava tanto de cantar, eu já cantava em outra igreja, e aí eu gostava de fazer outras vozes já. Eu não gostava de fazer o baixo, eu gostava de fazer outras vozes. E aí eu fazia, só que eu tinha esquecido dessa coisa o grave é hétero e o agudo é gay. Tinha esquecido disso, cantei normal e tal. E aí, conversando com a terapeuta, eu me dei conta de que Deus sempre me deu uma dica. Porque naquele exato momento, ele falava assim, cara, você é primeiro tenor. Então, assim, pega esse primeiro tenor Se e apropria, vive esse primeiro né? tenor. Porque é o que eu sei que você é e tá tudo certo pra mim, sabe? Como se Deus falasse, e eu falando pra ela e me ouvindo, e naquele exato momento fez, tipo, uma luz no fim do túnel. Eu virei pra ela e falei assim, cara, peraí. Desde sempre eu corro dele achando que eu estou correndo pra ele, mas na verdade eu estou correndo dele. E ele sempre me dando dicas no caminho de qual caminho eu deveria seguir para encontrá-lo. Então, cara, a primeira aceitação, o primeiro caminho para com Deus é você se aceitar da mesma forma que Ele te aceita, que Ele te criou. Então, assim, Deus, sou gay, te amo dessa forma, eu sei que o Senhor me ama também assim, e para mim é maravilhoso. E seguir indo nesse caminho, sabe? Como depois eu ia encontrar um meio termo entre tudo aquilo que eu aprendi na igreja e tudo aquilo que eu estava vivenciando agora, foram estudos e apenas conclusões de um caminho, assim, sabe? Sim. Algumas pessoas até perguntam, tipo, como que você se relaciona com Deus sendo gay? Como que você acha que você vai pro céu? Essa foi uma pergunta da minha mãe, inclusive. Depois de eu ter saído do armário para eles, né, para os meus pais, minha mãe virou uma semana depois, assim, eu fui visitá-la, aí eu sentei no sofá e falei assim, desliga essa televisão que eu quero conversar com você, uma bíblia desse tamanho. Meu E Deus. aí eu falei, tá, desliguei a televisão. Aí antes de tudo eu falei pra ela, assim, olha, a senhora tem certeza? Porque assim, eu não vivi tudo que eu vivi pra chegar aqui sem bagagem nenhuma, ou sem vivência nenhuma, ou sem saber nenhum. Aí ela falou, não, porque você acha que você tá certo? E aí começou desde Gênesis, aí foi Gênesis, Levíticos, aí foi o Velho Testamento inteiro, aí veio para o Novo Testamento, chegamos em Paulo, em Romanos e Coríntios, enfim. E aí, depois de tanta conversa ali e tal, eu virei para ela e falei assim, mãe, vamos lá, e pra gente resumir essa questão, e é uma coisa que eu digo para todo mundo, pra gente resumir é o seguinte, a sua salvação é por intermédio de quem? Cristo. Básico. Se a senhora achar alguma parte da Bíblia onde o próprio Cristo diga que ele é contra a minha pessoa, eu aceito sua opinião. Até lá, não vale pra mim. Ah, não, mas Paulo diz. Quem disse? Paulo. A senhora já respondeu pra mim. Tô falando sobre Cristo. A minha salvação é por intermédio dele. A sua também. Então, assim, se eu vou pro céu ou não vou pro céu, a gente se vê lá. A gente vai ver e tá tudo bem. Segue aí, eu sigo, que tá tudo certo, é maravilhoso. O importante é que eu tenho paz justamente em descobrir que eu sou amado, aceito por ele, sabe? Certo. Agora, nessa tua jornada, Yuri, aí tem um ponto muito interessante que eu fico sempre pensando assim, e eu acho que é fruto muito dessa dureza toda. O que eu percebo muitas pessoas LGBTs que foram criadas dentro de uma religião, seja ela evangélica ou qualquer que seja, quando elas se dão conta desse processo e a própria religião se encarrega de excluí-las, elas entendem naturalmente que, sendo excluídas da religião, elas também automaticamente são obrigadas a não ter fé. E eu acho que essas coisas são tão diferentes, assim, os lugares são tão distintos. Eu acho que você pode não vivenciar uma religião exatamente e continuar tendo fé, continuar acreditando naquilo que você mesmo trouxe aqui, N exemplos e na tua fala o tempo inteiro sobre aquilo que você acredita, né?
Acho que é importante também as pessoas entenderem que assim, uma coisa não elimina a outra. Se a igreja não te aceitou ou não entendeu, enfim, seja lá o que for, isso não quer dizer que você não possa ser uma pessoa que tenha fé, que não possa ter espiritualidade, etc. Porque, afinal de contas, a gente está falando sobre ser a gente mesmo, né? Então, acho que vale esse ponto, tipo, cara, você não precisa deixar de ter fé. E você, para mim, é uma dessas pessoas, sabe, assim, que conseguiu. Literalmente não precisa ter. Eu acredito que a grande maioria das pessoas deixam de ter porque a fé delas nunca esteve baseada em Deus. E fé é o quê? A certeza daquilo que você não vê. Você vê Deus? No princípio. Não. Você vê Ele em lugares, em pessoas, em coisas, em acontecimentos, em momentos. Você o vê e o conhece através dessas questões, sabe? Mas quando você está dentro da igreja, você o enxerga muito em alguém. E esse alguém é sempre alguém com um grau, né, digamos assim, Hierárquico, né? justamente, alto. E aí você acaba se sentindo rejeitado por tal, consequentemente você acaba se sentindo rejeitado por Deus, quando na verdade uma coisa não tem nada a ver com a outra, Sim. sabe? Nada a ver. Eu digo porque, por exemplo, a minha mãe, ela foi convidada a se retirar da igreja porque consideraram a casa dela uma bagunça, visto que ela era mãe de um cara que é gay, completamente exposto na internet, sabe? E ela não dava um jeito nisso. E aí ela saiu da igreja e pensou assim, cara, em que momento Deus está? Onde Deus está nisso? Se Deus é alguém que agrupa, e não que, assim, em Jesus em nenhum momento falou assim, não, você não sai. Não, ele sempre falou, não, vem montar. Ninguém tá falando pra você mudar. Vem, só se achegue, senta aí, come um pão, toma um vinho, faz o que você quiser, sabe? E aí ela entendeu naquele momento que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, sabe? As pessoas também precisam entender esse tipo de questão, de que quando a gente santifica muito alguém, quando a gente coloca alguém, seja um pastor, um cantor gospel, ou qualquer outro tipo de pessoa, num lugar que aquela pessoa realmente não tem que estar, a gente só se perde. Porque aquela pessoa nunca esteve naquele lugar. Foi a gente que colocou ela lá. Sabe? Não foi ela que quis estar lá. Então, com Deus funciona da mesma forma. E é engraçado, não é engraçado, a palavra não é essa, mas é no mínimo intrigante a gente ver tantas pessoas nesses lugares falando sobre como a gente deveria ser quando nenhuma delas vivencia o que a gente vive. Ou pelo menos a grande maioria não, né? Porque tem alguns ali que sim, mas uma grande maioria não. Então, assim, como é que se pode falar sobre mim, afirmar tantas coisas sobre os meus desejos, sobre aquilo que eu sou, se você não vive com a minha realidade? E uma coisa que eu vejo no meio disso tudo, assim, para a gente até ir para um próximo tema aqui, é o seguinte: eu acho muito intrigante, de novo, para usar uma palavra amena, digamos assim, de como as religiões não se dão conta de uma coisa. Você já parou para pensar que, na prática, o que as religiões e a sociedade em si nos cobra é que a gente primeiro aprenda a mentir e depois a gente aprenda a amar. E isso é um ato de crueldade. Como é que daí? Porque assim, no fundo, se você está dizendo que eu não posso ser eu mesmo, você vai ter que atuar. Você vai ter que mentir, vai ter que mentir bem. Porque você vai ter que convencer todo mundo. Você e todo mundo. E isso tá tudo bem. Te forçar a mentir tá tudo certo. Então, por que a igreja não me ensina como amar antes de cobrar para você mentir? Porque é isso que na prática acontece. Você vai mentir para você e para todo mundo. Então, eu acho que tem um ato de crueldade, de falta de atenção nisso que é importante a gente se atentar. E uma outra coisa que você trouxe, que eu só queria fazer um comentário, que é assim, algumas vezes na tua fala você trouxe a expressão interpretação, né? Porque tem muito disso, né? Aquela pessoa que está ali naquele lugar, naquele púlpito, com aquele microfone, com aquela posição, ela também está interpretando muitas coisas. Sim. E aí a gente aceitar isso como uma verdade absoluta e não questionar e não conseguir entender que aquilo pode ser só uma opinião e não necessariamente uma verdade, então acho que é importante a gente começar a olhar para isso, né? Para entender esses lugares. É igual você pensar assim, eles pregam. Por que tem
Por que que, se você pensar na Bíblia, a Bíblia tem milhões de anos, sei lá quantos anos a Bíblia tem. Mas eu digo assim, os pastores em si, eles pregam sobre uma mesma questão, vão pregar sobre mulher adúltera, tá? Mas hoje vamos falar sobre um ponto desse fato, né? Hoje vamos falar sobre outro ponto deste fato. Tá, então, se ele tem interpretações diferentes do mesmo fato, por que que você não pode ter também? Por que que você tem que ter a mesma interpretação que ele? Sabe? A grande maioria do pessoal da igreja não se permite nem ter essa dúvida. Justamente por isso, assim, você é obrigado a... Hã? É cego, né? Vai ali. É aquele lance do cavalo, né? Você não enxerga nada do lado, você só enxerga aquilo que está na sua frente. E é muito ruim que eu falei isso muito para alguns amigos. Assim, cara, se pergunta, se duvida, sabe? Existe esse poder maravilhoso que é o livre-arbítrio em si, onde você pode ter dúvidas sobre aquilo. Você pode perguntar sobre, será que isso é válido para mim? Porque imagina, alguém, você está numa relação, a pessoa quer que você faça uma coisa que você não quer fazer, você vai fazer. Não tô entendendo. Se dentro do seu relacionamento você aceita, por que você não vai aceitar a opinião do outro também, sabe? Não tem motivo. E para a gente até mudar de assunto, eu queria trazer uma coisa aqui que você falou ali atrás e que eu acho que cabe agora de novo. Eu dei aula de filosofia long times ago na minha vida. E você usou uma frase que eu usei muitas vezes dando aula de filosofia, que tem um exercício que é muito prático. Se eu levantar, eu estou com o meu celular aqui na mão, e eu te perguntar o que você vê agora, me diz duas coisas que você consegue descrever daí. Duas câmeras e o símbolo. Vou dizer não, senhor. O que eu vejo é um botão vermelho, o que eu vejo são algumas coisas azuis descritas abaixo, e é isso que tem. Você tá maluco? Porque eu Sim. estou enxergando isso. Você Sim. está enxergando isso. O que quer dizer que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, não Sim. necessariamente isso é uma verdade absoluta. É uma verdade para quem enxerga daquele ponto. Mas a minha verdade é de onde eu estou olhando. Então, eu lembro que todas as vezes que eu fazia esse exercício nas aulas de filosofia do ensino médio, lá atrás da minha vida, era sempre um choque, assim, sabe? Porque é sobre isso, assim, a gente precisa se questionar, né? E questionar também aquilo que estão nos trazendo, e até porque a gente também precisa fazer isso para nos libertar, né? Para a gente conseguir seguir a nossa vida e com as nossas verdades. Porque eu queria trazer um próximo assunto agora, que é o seguinte, pegando esse último gancho para falar de uma coisa muito bacana na tua vida, que é a música, né? Ela veio aí através da religião, da igreja, que tudo que a gente já falou até agora aqui, mas ela permaneceu. E faz parte da tua vida até hoje. E como é que você lida hoje com isso? Assim, tem letras de músicas suas que eu acho belíssimas, assim, e que falam, inclusive, sobre algumas dessas questões, né? Então, como é que ficou a história da música? Por que você decidiu seguir? Até para que pessoas que estejam ouvindo ou escutando, que a gente não sabe onde vai estar, né? Entendam que sim, cara, de novo, eu não preciso eliminar uma coisa para, tipo, não ter uma coisa e eliminar automaticamente a outra. Como é que a música ficou na tua vida? Música me salvou, eu vou dizer isso, quando eu tava... no momento que você vai sair do armário, que você fala... eu já não morava com os meus pais, né? Eu morava daqui já, e quando eu cheguei em casa, a música me salvou no sentido de eu sempre conseguir colocar para fora, através dela, aquilo que eu estava sentindo. Então, seja nas coisas negativas de relacionamento, seja nas dores de uma família que não te aceita. Então, eu conseguia escrever, colocar para fora, fazer aquilo e fazer uma parte. É como se você iniciasse um livro e aí aquele livro tem começo, meio e fim. Então, eu faço isso dentro da música também. Então, você me salvou nesses lugares. Hoje, eu tive o privilégio de escrever Me Deixa Ser Teu, que é uma música para Mose, foi no meio da pandemia, e é uma música completamente tudo aquilo que eu sempre quis dizer para ele, que era o nosso medo naquele exato momento, assim, né, de somos dois homens, e o que tem de mais? Tem tanto ódio nesse mundo, cara, que eu só quero ter paz. Então, assim, me deixa ser teu, sabe? Se permite também ser meu. Então, hoje
tendo o privilégio de continuar cantando em casamentos, né? Continuar fazendo a alegria da coisa, assim, que é um dia memorável. Eu tive o privilégio de cantar no meu casamento também, Mose cantou para mim. E eu tenho projetos na música, né, daqui para frente, assim, que o pessoal fala, "Tá, mas e internet?" Eu falo, cara, a internet vai existir na minha vida sempre, mas o meu foco principal é música, que eu considero que a internet é um trampolim para outra coisa, e eu quero poder contar a minha história e tudo aquilo que eu já escrevi, passei, compus através de músicas num teatro, falando, contando, rindo e cantando sobre isso. É uma peça que já está escrita, e eu, se Deus quiser, dou start nesse ano, em algum momento, que eu não sei quando, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Por isso que, comentando a música, ela sempre me leva para lugares muito legais, assim, sabe? Ela me deu uma profissão, ela me trouxe Mose veio através da música, a internet começou comigo através da música, né, porque eu fazia paródias, então a música tá em toda a minha vida, assim, sabe? E hoje eu quero seguir, quero ter o privilégio de alcançar mais gente com aquilo que eu já vivenciei e compus por aí. Você sabe que eu vou fazer uma piada péssima, porque eu não tenho a mesma habilidade que você, né? Mas eu ia falar, então você cantou Mose? Cantei, continuo cantando até hoje. Maravilhoso. É uma coisa surreal aqui em casa, o tipo de música que a gente faz. Acho que não tá na hora ainda, mas ainda assim. Vamos... Ó, para além dos projetos que vem aí pela frente e que a gente curioso agora, né, essa coisa do teatro e tal, tem coisas que você já fez. Como é que e coisas muito bonitas, aliás, assim, não só da letra, mas, né, eu não entendo nada sobre essa questão de tom de voz e etc. Se me falassem que eu era gay, eu já ia aceitar lá atrás, porque eu ia falar, cara, não sei mesmo o que que é. Mas como é que as pessoas podem encontrar o teu trabalho musical? Onde que tá? Tem CD, tem plataforma, tem YouTube? Onde que tá isso? olha, por incrível que pareça, muita gente vai no YouTube e coloca lá Yuri Oliver e encontra inúmeras músicas e fala assim, cara, te ouvi cantando sobre Deus. Eu falo, sim, meu CD tá lá, tá no YouTube, chama-se Sentido, são verdades minhas até hoje, assim, são coisas que eu acredito até hoje. Mas por que não tá nas plataformas de música? Porque eu não quero que exista a dualidade naquilo que eu quero dizer, sabe? Em todas as plataformas de música existem 4 ou 5 músicas minhas, Me Deixa Ser Teu e outras, eu não lembro agora dos nomes. A primeira foi Calling Me, que foi com a Ali Martins, que é a cantora do Ruge, um surto, foi muito legal. Me encontram em qualquer plataforma, assim como de música, né? Assim como me encontram também. Eu tenho um podcast onde eu gravo aquilo que eu já escrevi na minha vida, assim, sabe? Todos os percalços, etc. Eu falo sobre isso lá. E também encontram tudo isso sobre. E vão encontrar muito mais daqui para frente, em algum momento, quando eu começar a liberar tudo aquilo que tá sendo produzido, porque falando agora em relação a projetos, um dos projetos que eu mais gosto, assim, eu sempre gostei de falar, sempre gostei de ter essa proximidade com quem tá me ouvindo, assim, sabe? E aí o teatro ele vai funcionar dessa forma, onde eu conto desde quando eu estava dentro da igreja, todas as dúvidas, e aí, obviamente, no meio disso vai ter piada, eu considero que toda a conversa ela funciona assim, né? Entre altos e baixos, então a peça está escrita dessa forma, assim, onde eu canto sobre aquilo que eu escrevi no momento que eu estava dentro da igreja, e como que eu descobri o que eu escrevi nesse momento. E aí eu, enfim, trilho esse caminho, e essas músicas elas vão ser soltas em algum momento, porque todas elas falam sobre um período da minha vida, e eu vou contar um caso aqui, por exemplo, que é de uma das canções que as pessoas só vão ficar sabendo da resposta desse caso quando elas ouvirem, que é o seguinte.
Depois que eu terminei o noivado com a menina, eu deprimi, enfim, fui viajar. Aí meu pastor falou, cara, vai viajar, vai viver. Sai, né? Aí fui, tal, não sei o quê. Quando voltei pra São José dos Campos, eu conheci um rapaz. E aí ficamos muito amigos e tal. Eu não tinha essa intenção de ficar com alguém, eu não tinha nada. Eu só, enfim, fiz amigo e gostei dele. E aí, em dado momento, ele vira pra mim e fala assim: eu preciso te contar uma coisa antes que você fique sabendo. Tá, o quê? Aí ele falou assim: eu tenho problema com homossexualidade. Antes disso, eu viraria e falaria assim: bom, então acho que você precisa de oração. Um beijo, uma boa semana, viraria as costas e ia embora. Naquele momento, eu não tive dúvida do que eu queria viver. E aí eu abracei ele e falei: me conta mais. A gente acabou se gostando, acabou ficando ali por uns 4 meses, Uau. até que ele tinha um sócio numa empresa que eles tinham lá X, e esse sócio virou pra mim e falou assim: vocês estão ficando, né? Eu falei: como assim vocês estão ficando? Porque, relativamente, a gente ainda estava dentro da igreja, a gente ainda estava se conhecendo, sabe? Pessoalmente, um ao outro, então não tinha essa questão de como assim? Que história é essa? E aí ele falou assim: não, vocês estão ficando, eu sei disso. Eu falei: que papo é esse? Ele falou assim: porque ele te olha da mesma forma como ele olhava pra mim há 5 anos atrás. Eu falei: ah. Uau. Falei, então, pera... na minha cabeça eu já fiz todas as coisas. Então, peraí, então, vocês além de sócios, vocês são um casal há 5 anos? Eu sou amante? Sabe? E aí eu falei: Tava numa relação aberta e não sabia? que isso? Oh, Recém-saído da igreja, sabia nem que era relacionamento aberto. Eu falei: meu Deus do céu! uau. Ele sai da minha cama e vai pra outra cama. E E não é pra aí, dormir sozinho? ele não é pra dormir sozinho. Ai, coisa nojenta. E aí eu Uau. fiquei: meu Deus do céu, meu mundo caiu, literalmente. Depois disso a gente acabou conversando, ele estava em dúvida se ele ficaria comigo ou ficaria com o cara, e escolheu o cara por conta da empresa, e aí começou a fazer minha caveira pro pessoal inteiro da igreja, e aí ninguém caía muito no assunto, porque não tinha muita conexão. E aí, em dado momento, eu estava, eu acho que em Porto Alegre, ainda sobre o CD, estava cantando sobre o CD, e aí eu lembro que a gente estava junto, e aí eu estava cantando numa rádio de manhã, cantando uma música que chama Majestoso, e aí com voz e violão, e aí o meu celular começou a aparecer mensagem dele. E aí ele falava assim, eu lá cantando Majestoso, e lia assim, mensagem assim: olha, acabou pra mim, não dá mais, eu não quero mais te ver, por favor, suma da minha vida, estou te bloqueando. E aí naquele momento eu aqui, deu hora de comecei a chorar. E aí o povo que estava ali ao redor da mesa Nossa, começou: como ele tá emocionado. é isso, Deus! Sabe? Começou a achar que eu tava no rolê que eu não tava, e eu chorando por macho. Aí voltei de lá e falei: não, a gente precisa conversar. Chamei ele lá pra casa. Conversamos, nos abraçamos, etc. Eu percebi que ele tava numa sinuca de bico. E eu virei pra ele e falei assim: pode não ser hoje. Antes disso, eu levantei, ele tava lá em casa, era assim, né? Tinha um sofá. Aí ele tava na ponta do sofá, eu tava aqui nessa ponta e a porta do apartamento tava aberta. Aí eu peguei e falei pra ele assim, eu falei assim: olha, você pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não ser esse mês, não ser esse ano, mas se você ainda me quiser, você vem e me beija. Se não, você fecha a porta. E aí tem a música que conta qual que é o desfecho dessa Ah, história que virá por aí. bom. Bom, ok, ok. Nossa, eu juro que eu fiquei muito curioso. Eu imaginei mil finais aqui agora para essa história, né? Curtos. Nossa, bom, enfim.
a história, eu acho que já valeu e instigou, né, pra gente querer ouvir e conhecer. Querido, Sim. olha, eu ficaria aqui mais 5 horas. Eu sei que às vezes, sabe que um dia eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando assim, mas todo episódio você fala que você ficaria mais conversando. Cara, pra mim isso aqui é literalmente um bate-papo. Sim. Eu ficaria Prazerosíssimo. horas, né, papeando, conversando, mas eu tenho que poupar os ouvidos, às vezes, das pessoas que estão aqui, né, nos ouvindo e nos assistindo, né, e eu queria fazer igual o Jô Soares aqui. Eu conversei aqui com Yuri Oliver. Já pensou se eu tivesse esse poder? Mas, querido, olha, muitíssimo obrigado pelo teu tempo, de verdade. Muito obrigado por dispor não só do tempo, mas também das tuas verdades, de trazer tantas questões assim, que são pessoais, algumas já públicas, outras não. Então, eu quero te agradecer muito, não só pelo tempo, mas por essa disponibilidade. Acredito muitíssimo também que as pessoas que estão ouvindo, vendo a gente agora, vão enxergar também nessa conversa que a gente teve aqui muitas outras possibilidades para a vida de cada uma delas, assim, dentro da verdade de cada um. Então, muito obrigado mesmo, viu? Que isso, Ale, eu que agradeço. Foi uma delícia, nossa, um prazer inenarrável estar aqui falando horrores. Desculpa se falei demais, que eu adoro falar. Obrigado pelo convite. Espero que todo mundo tenha gostado, espero que você tenha gostado. Para mim foi um prazer mesmo, eu amei. E nos vemos numa próxima, tá? Muito obrigado mesmo pelo convite, obrigado por me escutar, e obrigado por você que tá vendo esse vídeo aí, ouvir horrores ainda, mas ainda assim é um prazer inenarrável conhecê-los, mesmo que de longe, e um prazer poder me abrir de uma forma tão, tão singular, assim, tão, tão gostosa como você me deixou super à vontade. Muito obrigado, por sinal. Ah, querido, obrigado, eu que agradeço. E olha, para você que ainda não segue, aproveita já, procura lá Yuri Oliver em todas as... Yuri Oliver, a pessoa já falou tanto que a língua já começou a enrolar, né? Para vocês seguirem o trabalho do Yuri, que é sensacional, junto com o Mose. Acho que isso é bem importante da gente ratificar, que ele não está aqui, mas ele está na sua vida aí presente. Correto. Né? Correto. E muito obrigado, querido. Bom, você que acompanhou a gente até agora aqui, eu vou pedir para você, tá vendo esse sininho que tá aqui em cima, ó, que tem aqui? É só você ativar. Primeiro você se inscreve, depois você ativa o sininho, porque todas as vezes que tiver um vídeo novo, você vai ficar sabendo. O YouTube vai avisar você e isso também vai fazer com que esse conteúdo possa chegar mais longe para mais pessoas e a gente possa impactar mais vidas. Muito obrigado pela sua companhia de sempre. Um beijo grande e até o nosso próximo encontro aqui no Projeto Circulando.